Olá, seja bem-vindo. 30 de junho, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h05 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo a Isabela Feitosa, que é médica e atua como endocrinologista, para conversarmos um pouquinho sobre lipedema. Você pode participar enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Muito bom estar aqui. Para começar o nosso bate-papo, muita gente nunca ouviu falar sobre lipedema, ou às vezes ouviu falar e não sabe o que é. O que é o lipedema? O lipedema, ele é uma doença do tecido gorduroso, né? Não é que ele não existia antes, é que na verdade ainda não tinha essa denominação, né? Ele pode estar associado com a obesidade, né? Mas porque uma pessoa obesa não necessariamente ela vai ter lipedema, né? E não é porque você também tem lipedema que você vai ser obeso. Ela vai depender muito da predisposição genética da pessoa, do peso, da qualidade de vida que ela tem ali. É importante começar por isso, que muitas mulheres acreditam que seja apenas uma gordura ali localizada, mas não seria. Isso, nem sempre a gente acha, não, eu acho que só o meu culote é maior, a minha coxa é um pouco maior. Às vezes não. E normalmente essas alterações, elas começam ali no início da vida adulta, né, na própria adolescência. E aí é quando a adolescente começa a notar as mudanças e às vezes é uma mudança muito abrupta, né? Mas é importante saber que o lipedema, ele vai ser considerado mesmo uma doença atual que está aumentando a quantidade de diagnóstico, né, recentemente, mas por conta das informações que a gente está tendo agora, né? Agora até sobre o tratamento mesmo da obesidade, sobre a definição de obesidade, a gente está tendo mais conhecimento, e aí a gente vai conseguindo denominar. Então é possível perceber esses sinais ainda na adolescência? Ainda na adolescência. Por isso que muitas pessoas acham que tem uma forte causa hormonal, né? Porque ali quando a gente entra na puberdade, vai ter o aumento dos hormônios, principalmente o estrogênio. E o estrogênio que está mais relacionado com... é um hormônio, né, que na verdade ele redireciona a gordura, né, onde a gente vai estocar ou não. Então ele aumenta a deposição de gordura. Agora, no lipedema, essas orientações acabam sendo exacerbadas ou erradas, né? Então ele reage de uma maneira diferente. E a gente, por conta de ser um hormônio até feminino, 90-95% dos casos é mais comum em mulher do que em homem, mas alguns homens podem também ter o diagnóstico de lipedema. Então os homens também podem desenvolver o lipedema? Pode desenvolver também, só que é menos comum do que em mulher. Principalmente, a gente vê algumas alterações hormonais em homens também, né, quanto a fator de hormônios femininos, às vezes tem alteração. E você comentou sobre a adolescência. Na adolescência, tendo um diagnóstico, consegue fazer esse tratamento, começar o tratamento logo na adolescência? É que assim, não tem um tratamento específico, né? O lipedema, ele é uma doença multifatorial e poligênica, né? Você pode ter um fator genético ali e um gatilho, né? O hormônio geralmente vai ser esse gatilho que vai ter essa predisposição genética. Então, a gente vai tratar de acordo com os sintomas. Não tem um tratamento específico hoje comprovado, liberado pela Anvisa que fala, não, esse aqui é específico para lipedema. Então, a gente vai tratar basicamente o que está piorando ali, né? A questão do inchaço da perna, do peso, se deu alteração nos vasos linfáticos também, aí a gente vai tratando as causas. Então, ele é um tratamento multidisciplinar, inclusive, né? A gente vai ter que tratar não só com a parte médica, mas às vezes com fisioterapia, para ajudar na retenção de líquido que fica ali no membro. Então existe também esse fator genético, mas ainda não tem nada comprovado? Não tem nada comprovado. Tem alguns genes que estão sendo estudados, principalmente genes que vão estar relacionados à produção, né, dos adipócitos, que são as células de gordura, a produção de vasos linfáticos, né, e a produção também dos vasos de sangue mesmo, né? Porque ele é uma inflamação que vai ter no local por conta desse acúmulo de gordura, mas vai ter toda uma revascularização ali. Então, aquela pele acaba ficando fibrosada. Então, fica com o tecido mais enrugado, mais pesado e inflama, né? Então, é uma questão, assim, diferente de uma pessoa que vai ter celulite, a celulite é uma questão mais estética, né? Da aparência da pele. O lipedema, às vezes, da pessoa encostar, ela vai reclamar de dor, pode ficar fazendo hematoma muito fácil, né? E é uma questão assim de não achar que é só retenção hídrica, né, de líquido, não é. É a célula do tecido gorduroso que ela tem
um formato interno ali meio diferente. E esse tecido gorduroso, esse excesso dele, essa inflamação, produz adipocinas, que são células, hormônios inflamatórios que vão piorar toda a situação. Então, vira um ciclo vicioso. E o lipedema mexe diretamente também na autoestima, né? Do bem-estar, na autoestima, na saúde mental também desses Exatamente. pacientes. Aí, por exemplo, você tem uma paciente que tem um lipedema bem pesado, né? Bem grande na perna. Ela precisa se exercitar para melhorar. Como que ela vai se exercitar se, às vezes, ela vai e não consegue vestir uma legging, né? Não acha roupa que vai caber ali na proporção, né, dela. Aquela pessoa que tem a cinturinha fina, a perna mais larga, às vezes vai sentir dor para fazer a caminhada ali, e aí às vezes fica achando que as pessoas vão estar julgando, que vai estar olhando, aí tem vergonha de sair na rua, e aí acaba que fica em casa, se isola, às vezes vem a questão da depressão, engorda um pouquinho, aí vira um ciclo vicioso nessa questão. É mito o lipedema também diminui, o emagrecimento melhora o lipedema? O emagrecimento melhora o lipedema, mas nem toda mulher que emagrece vai conseguir diminuir o lipedema. E foi aí que eu acho que começou a ter essa observação de que tinha alguma coisa diferente em algumas pessoas, né? Então, é aquela pessoa, basicamente, que vai ter dificuldade de perder peso nos membros inferiores. Algumas pessoas vai ter no braço ali também. Mas aquela pessoa que você viu, perdeu peso, o rosto afinou, o tronco afinou, a cintura afinou, mas as pernas parece que não muda, sabe? E aí é justamente isso. O anticoncepcional também pode influenciar nisso? Então, como está relacionado com os fatores hormonais femininos, pode influenciar sim, né? Mas não tem nada que comprove que seja a culpa é do meu anticoncepcional, sabe? Ou então que usar certos tipos de anticoncepcional vai melhorar, né? O tratamento mesmo do lipedema, ele vai ser multi, né? Igual eu estava falando. E aí a gente pode usar alguns ativos que possam trabalhar nessa questão da queima de gordura, né? No geral. Perfeito, doutora. Já voltamos a falar como identificar essa doença. Tá bom. Peço licença a você. A gente fala sobre agora a 7ª edição da Jam Rock aqui de Jacareí, que vai reunir guitarristas de diferentes gerações em uma apresentação coletiva. O evento será realizado no Pátio dos Trilhos no dia 12 de julho, como parte do festival Rock nos Trilhos. A 7ª edição da Jam Rock promete reunir fãs do gênero em Jacareí. O encontro será realizado no dia 12 de julho e faz parte da programação do festival Rock nos Trilhos. O projeto nasceu com a proposta de reunir guitarristas de diferentes gerações em uma mesma apresentação. Você pode estar tocando em um palco, estar tocando sozinho em um quarto, alguma coisa. Nesse encontro a gente chama todo mundo para tocar junto, né? Com banda ao vivo e tudo mais. Só que é uma oportunidade também para músicos se conhecerem, para se aproximarem. A gente já viu bandas se formando, né? Então, acho que principalmente a interação é o que diferencia, né? O nome Jam Rock não foi escolhido por acaso. O termo tem relação direta com a proposta do evento. A palavra jam, né, vem de jazz after midnight, jazz depois da meia-noite. Onde, na história, músicos de jazz tocavam nos bares, nas casas noturnas. Depois da meia-noite, acabavam os shows, eles se reuniam para tocar de novo, né? Os caras gostavam de tocar. Só que era tocar sem compromisso, né? Fazer um som ali, cada um puxava uma música, um riff, sei lá, e saía tocando, né? Improvisando e tal. E a gente pegou essa origem da palavra jam rock, que é tocar sem compromisso, e a origem da palavra jam, né? Aí fizemos a Jam Rock, que é também fazer o nosso rock sem compromisso, sem ter que ensaiar, sem toda uma parte burocrática por trás. É chegar, ligar seu amplificador ali e realmente tocar e se divertir. Essa é a ideia. A participação também é aberta a quem ainda está dando os primeiros passos na guitarra. O evento é para unir guitarristas de todos os níveis. Desde o cara que comprou guitarra ontem ali, quer tocar, mesmo que não consiga executar as músicas todas, mas liga a sua guitarra ali, toca um riffzinho da música, né? Vem tocar junto com a gente. E a galera que já está intermediário, avançado, com certeza vai ter o repertório todo para eles tirarem, entenderem. Pode tocar os solos das músicas. Quem quiser fazer só a base, pode fazer só a base também. Mas a ideia é unir gerações de guitarristas de todos os níveis. A programação inclui apresentações de bandas, entre elas um nome que ajudou a marcar a história do punk rock no Brasil. E para encerrar, o Fogo Cruzado, que é uma das bandas históricas do punk rock nacional, que formada em 1981, foi a primeira banda a gravar um disco sozinho, assim, né?
E então vai ser muito importante. E a participação deles também na Jam Rock, que eles vão tocar uma música deles, chamada Delinquentes, e também vai tocar 365, porque o guitarrista do Fogo Cruzado também é guitarrista do 365, que vai tocar a música São Paulo, que todo mundo pensa que a música é do Ira, mas não é do 365. O encontro começa à 13h no Pátio dos Trilhos, ao som de grandes clássicos do rock. Isso aí, pessoal, a gente espera vocês, tá? A partir das 13 horas. Tem um link de inscrição para quem quiser se inscrever, só para a gente ter um controle técnico do evento. Mas quem quiser chegar também, traz seu amplo, sua guitarra. Não precisa ser amplificador grande, estrutura grande. Sim, pode ser muito pequeno e venha participar com a gente, que vai ser muito legal, muito bacana. Rapaziada, vem, cola pra festa, porque é uma coisa muito grande para quem gosta de rock. Para quem não gosta de rock, vai porque é um divertimento para a cidade, é um atrativo muito grande. Vocês não podem ficar de fora. Então, dia 12 de julho, lá no pátio, aqui no Pátio dos Trilhos, vai acontecer o Festival do Rock. Você pode participar e conferir esse show. Voltamos a conversar com a Isabela Feitosa, que é médica. Isabela, falamos um pouquinho de alguns sinais também. Muita gente convive com esses sintomas, mas nunca imaginou que é o lipedema, né? Não tem esse diagnóstico também. Você até comentou que tem mulheres que dói até de encostar, né? Ele sempre provoca dor ou também pode passar despercebido? Pode passar despercebido, sim. Principalmente se a pessoa tiver um estilo de vida mais ativo, né? Porque aí seria parte do tratamento fazer mais ativo, né? E aí acaba que você vai compensando os sintomas ali e por isso vai passar despercebido. Outro motivo que passa muito batido é pelo histórico familiar. Você vê, a avó tinha perna grossa, a mãe tinha perna grossa, a minha provavelmente vai ser assim também. Só que não é que eu tenho a perna grossa que eu tenho lipedema, né? A gente tem os outros sintomas também, né? Que vai ser a questão, né? A simetria, vai ser as duas pernas, vai poupar pés, os pés não ficam inchados, o que fica inchado é a perna mesmo, a coxa, a panturrilha. A presença de hematoma constante, dor no local. Então, dor, hematomas frequentes, sensação também de peso, né, nas pernas. Isso, a gente tinha falado anteriormente, isso mesmo, sensação de peso, né, que é como se você estivesse carregando todo o peso do seu corpo nas pernas na hora de caminhar. Mas a gente tem outras condições que também vão causar isso, né, principalmente doenças dos vasos linfáticos. Por isso que muita gente confunde, né, o lipedema mesmo com o linfedema. Né? E o linfedema já é uma alteração de drenagem linfática, né? A gente tem no nosso organismo pequenos vasos, né, que ficam meio que paralelo ali aos vasos sanguíneos, que fazem a drenagem do excesso de líquido. Né? Só que algumas pessoas, às vezes por lesão, por alguma cirurgia, às vezes acabam tendo esses vasos linfáticos comprometidos e não conseguem fazer a drenagem. Não é porque elas não querem, né? Então, às vezes, acaba inchando mais a perna, né? Só que a diferença, por exemplo, o linfedema, ele tem mais tendência de ser unilateral, né? E ele vai cometer os pés, né? Então, não é no final do dia, mas também não é porque seus pés ficam inchados que você não vai ter lipedema, né? O lipedema em si, ele não é uma preguiça, né? Tem muita gente que fala assim, você tá sempre que você quer. Né? Tem a questão hormonal, tem a questão genética, tem os gatilhos, né, ambientais, tem a questão da alteração da vascularização, né? Você pode ter alteração dos vasos linfáticos dentro do lipedema, né? E isso piorar ainda mais a situação. Só que o lipedema em si, né, o nome remete, né? Edema no lípido, né, na gordura. Mas não necessariamente ele é água na gordura, né? Ele não vai ser só aquilo. Ele vai ser um adipócito, né, que é a célula do tecido gorduroso, fibrosado, diferente, hipertrofiado. Né? Então, muita gente acha que é só fazer drenagem linfática, por exemplo, que vai resolver. Também existe muita confusão com celulite também, retenção de líquido. Isso, então, isso que eu estava falando com a questão da retenção de líquido. E quanto à celulite vai ser basicamente a questão estética, né? Da textura da pele. Mas ela não vai causar dor, não vai causar hematoma, você não vai ver aqueles vasinhos estourados ali evidente. A celulite em si que vai estar mais relacionada com, principalmente, né, a retenção e a alimentação, né? Você vê quando você sai da rotina ali alimentar, muito refrigerante,
principalmente na época de final de ano, carnaval, o pessoal bebe bastante, tem uma alteração visível. Você volta, bebe água, volta à alimentação normal, aquilo ali dá uma melhorada, né, esteticamente, né? Agora o lipedema não, é uma condição crônica e ela pode ser progressiva também, né? Porque aquele tecido vai ficando fibrosado e aí vai gerando mais inflamação, gera mais dor e aí por isso que a gente consegue dar uma diferenciada, principalmente clinicamente, né, da celulite pro lipedema. E o diagnóstico, como que é feito o diagnóstico? Existe um exame específico ou é só clinicamente mesmo? Não existe um exame de sangue específico que vai te dizer, olha, você tem uma alteração genética que vai te dar um diagnóstico de lipedema. E também não existe um exame clínico, físico, tipo um ultrassom, né, que vai dizer, não, você tem lipedema aqui, né? Eu já tive alguns pacientes que chegaram no consultório, que fizeram ultrassom e disseram que tinha muito líquido ali na gordura, só que aí a gente tem que sorrir e assinar para não falar mal do outro profissional, que assim, esses exames, eles são complementares, mas eles sozinhos, eles não vão te dizer, você podia estar retendo mais líquido naquele dia e aparecer, né, mais líquido embaixo da camada ali do músculo, alguma coisa. E aquela questão, né, por exemplo, até quando a gente usa aquela Dux, tipo de bioimpedância que a gente usa com ressonância, que faz o scan do corpo todo, aí ali ele vai conseguir te quantificar onde tem mais acúmulo de gordura ou não. Só que você não precisa desse exame para ter o diagnóstico de lipedema, né? Ele é um diagnóstico clínico, né? Eu gosto de brincar, até igual sinusite, né? Você não precisa de raio-x para dizer que você tem sinusite. Você vai no médico, você conta seus sintomas, faz a avaliação física, o exame físico, né? E aí a gente consegue te dar um diagnóstico, principalmente porque ele é uma desproporção, né, do tecido ali gorduroso no geral e do peso da pessoa. E tem bastante gente que fala também sobre o Mounjaro no tratamento. Como que funciona? Então, essa é uma questão muito nova, né, em se falando de tratamento do lipedema. As pessoas têm usado muitos agonistas de GLP-1, né? O Ozempic, o novo agora, o Ovizi. E o Mounjaro, principalmente. O Mounjaro mais do que os outros, porque ele, além de ter o GLP-1, ele tem o GIP, que ele vai ajudar meio que assim, destruindo, né, as células de gordura. Então, ele atua na destruição da gordura ali, então ele vai dar uma diminuída nesse tamanho, né, nessa questão do inchaço do lipedema. E existe algum erro comum que os pacientes cometem tentando solucionar esses problemas? Demais. Muita gente achando que vai tomar chá diurético, remédios diuréticos vão tratar o lipedema. Ele não é recomendado, né, tá fazendo uso indiscriminado, porque pode fazer alteração de distúrbio hidroeletrolítico, né, baixa pressão. Então, tem pessoas que passam mal de manhã na rua porque estão tomando altas doses de diurético ou remédios que prometem que queima de gordura, né, muito fitoterápico. Né? Eles podem ser adjuvantes, mas sozinho eles não vão tratar o problema, né? Que nem eu falei, eu acho que lá no início. É multifatorial, então assim, é um tratamento que você vai levar para a vida toda, né? É uma doença para a vida toda. Receber o diagnóstico costuma trazer esse alívio, né, para a pessoa, porque recebeu o diagnóstico, mas precisa entender também os sintomas e também vem essa pergunta, o que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo também? Né? Exatamente. E não é porque você vai ter a perna mais grossa, que você vai sentir dor nas pernas, que você vai ter lipedema, né? Muitas pessoas, elas vêm atrás de um diagnóstico achando que a gente vai conseguir resolver e curar, né? Mas não tem como, né? É um tratamento que uma doença que tem controle, mas ela não vai ter uma cura ali específica. Perfeito, Isabela. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E a Rede Municipal de Saúde aqui de Jacareí estará hoje, das 14 horas às 20 horas, ofertando diversas vacinas, lá no supermercado Chibata do Jardim Primavera. Um dos focos da ação é aumentar a cobertura vacinal de jovens de 15 a 19 anos contra o HPV. A campanha que se encerra nacionalmente nesta terça. Mas estarão disponíveis imunizantes como febre amarela, influenza, tríplice viral e entre outras. As vacinas aplicadas no local são direcionadas para pessoas acima de 12 anos de idade. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação. E na reportagem a seguir, você vai conhecer o Futuro é Agora, um projeto audiovisual coletivo e sem fins lucrativos que busca fomentar talentos da região do Vale do Paraíba. Transformar sonhos em realidade. Foi assim que Tom Batista e seus amigos deram vida ao projeto O Futuro é Agora, uma obra audiovisual produzida de forma coletiva que aborda os desafios e as descobertas do início da vida adulta. O Futuro Agora é uma iniciativa que visa trazer pessoas que gostem da arte, do audiovisual, para
fazerem coisas com a gente, né? Eu sempre quis contar histórias, quis que as pessoas se interessassem pelas minhas histórias. E eu acredito que o roteiro é uma coisa um pouco mais complicada de se mostrar. Então, por que não criar uma série sem fins lucrativos, sem apoio financeiro, juntando com pessoas que querem fazer arte? Durante as gravações, o projeto conta com uma equipe de produção completa, envolvendo desde os atores até os responsáveis pela direção artística. Cada diária de filmagem é valiosa, já que as gravações acontecem apenas aos finais de semana. O Tom ele sempre organiza priorizando quais são as cenas mais importantes, quais são as cenas que vão ter uma maior dificuldade, e a gente vai alinhando sempre com o elenco, né, com os atores. Então é um trabalho um pouco árduo, porque você tem que conseguir juntar o horário, né, o cronograma com todo mundo e fazer todo mundo ir. Normalmente a gente sempre grava de final de semana, porque é um momento mais tranquilo. Muitos dos atores eles ainda estão na escola, então para a gente ter essa facilidade, essa disponibilidade, a gente sempre prefere gravar em finais de semana. Tudo um trabalho em parceria, né, na verdade, mas a gente sempre vai ajudando um ao outro ali, a gente vai se auxiliando. Uma hora um fica com a lapela, com o microfone, outro fica gravando, então a gente faz essa divisão, assim, sabe, de tarefas, e cada um se ajuda onde pode. São amigos meus que estão engajados na arte. Existem artistas que a gente conhece no meio do caminho e que vêm, participam com a gente, e tem uma infinidade de pessoas. Vitor Rossi é um dos atores da série e fala sobre a experiência de participar de um set de filmagem e dos desafios envolvidos na produção audiovisual. Sempre fiz teatro, então foi uma área que eu gostei muito. Atualmente, por ser muito novo, eu ainda não tenho certeza do caminho que eu quero trilhar para minha vida, mas eu tenho muita vontade de seguir alguma coisa relacionada à atuação, cinema e coisas do tipo. Então, tá no projeto, ele já me dá uma noção, mesmo que básica, assim, mas de como é estar num set de filmagem, como é trabalhar com diretores, roteiros que mudam, com outros atores. Então, é mais como uma experiência para me mostrar como são as coisas na atuação filmada e não ao vivo como é no teatro. Os episódios completos podem ser assistidos no canal O Futuro é Agora no YouTube, e para acompanhar as novidades e os bastidores, basta seguir o projeto no Instagram em @ofuturoeagoratv. O nosso projeto está sendo muito bem feito, né? Bem feito na infinidade das pessoas que estão engajadas e que querem que dê certo, grandes artistas, grandes amigos, grandes contribuidores. Eu acho que se você tiver a oportunidade de assistir O Futuro é Agora, nós ficaremos muito felizes, né? E voltamos a conversar com a Isabela Feitosa, que é médica. Isabela, você comentou um pouco sobre não ter cura para lipedema. Mas qual que é o objetivo, então, desse tratamento contínuo? O objetivo do tratamento é, primeiro, a não evolução, né, negativa, e controle de sintomas, né? Tanto a melhora estética quanto a melhora da qualidade de vida da pessoa, porque a gente falou lá no início, tem muita gente que deixa de sair de casa para fazer as coisas do dia a dia porque não consegue, né? Aquilo vai se tornando um grande peso. E quais são essas primeiras recomendações após receber esse diagnóstico? Fazer o acompanhamento com o médico, né? Uma mudança de estilo de vida. Então, por isso que a gente fala, né, que ele é multidisciplinar, você vai precisar passar com um nutricionista para começar a entender o que pode e não pode comer. Não tem uma dieta específica ali, né? Mas alimento milagroso. Mas a gente sabe que uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, carboidratos, sódio, vai dar uma piorada ali, né, na questão. Excesso de refrigerante, molho, né, essas coisas muito condimentadas tendem a piorar. Só que é fácil a gente falar, né? Então, às vezes é mais fácil ter um profissional ali acompanhando para fazer uma dieta, né, até que seja mais específica para cada dia a dia da pessoa. Outra coisa também, a questão que eu falei do fisioterapeuta, né? Nem todo mundo vai conseguir fazer atividade física de primeira, uma musculação. E tem profissionais de educação física quanto da fisioterapia que trabalham com reabilitação. Então, eles vão te ajudar a trabalhar essa massa magra, né, sem causar sobrecarga, né? Porque não adianta nada eu mandar uma pessoa com um problema na perna, correr e vai lesionar o joelho. E aí ela não vai conseguir voltar e vai virar aquele ciclo vicioso, né? Mas esse que é o pilar, né? A alimentação, né? A atividade física, o acompanhamento, né, com os profissionais e a questão, né, beber bastante água, né? Pra gente ajudar a manter o corpo. O pessoal fica com medo até de beber água por conta de achar que é inchaço. Mas eu gosto de explicar assim pros pacientes. Pensa que ele tá lavando essa gordura, tá jogando pra fora.
E a drenagem linfática? A drenagem linfática, ela ajuda naquela sensação de peso, mas ela não tira o problema, né? Hoje em dia tem pessoas até que estão fazendo aquela compressão, faixas compressivas, né? Que vai além das meias de compressão. Dá uma reduzida boa no inchaço, só que ela não tira a fibrose. Mas com o tempo, por conta da compressão, de evitar que o líquido fique voltando e tenha dificuldade, né, de voltar ali, vai ajudando no tratamento também. O uso dessas meias de compressão é indicado para todas as pessoas ou não? Pode ser, mas com moderação, porque não é só usar meia o dia inteiro, né? Se você for colocar meia para dormir, não tem porquê, né? Então, a gente vai indicar meia, geralmente naquelas pessoas com mais queixas de dor na perna e que tem um inchaço, principalmente na questão dos pés também. E ela vai diminuir com que esse líquido do dia a dia se acumule ali. Então, isso que a gente fala, não é para usar meia indiscriminadamente também, né? Não adianta colocar para dormir que não vai fazer efeito. A noite tem que estar circulando ali normalmente. Também não é um milagre também, né? Também não é milagre, não é porque eu comecei a usar meia de compressão hoje, que semana que vem a extensão do meu problema, a extensão do meu lipedema vai resolver também. E se o paciente não tratar o lipedema, pode ocorrer outras complicações ao longo dos anos? Pode sim. Principalmente se a pessoa não tratar a questão alimentar, né? Porque vai gerar inflamação, sobreinflamação, especialmente se você tiver o problema de obesidade junto ali, e engordar, esse tecido vai crescer mais, pode inflamar, fazer uma fibrose, e tecido gorduroso tende a infeccionar mais. Então, você pode evoluir com infecções de repetição. E outra coisa que a gente estava falando, questão hormonal, né? Tem outro hormônio que atua muito nessa questão, que é a insulina. Então, às vezes, essa pessoa já vai ter uma resistência insulínica, ou uma pré-diabetes, ou uma diabetes em si, e que diminui ainda mais a chance de cicatrização. Então, vira um loop infinito ali, né? Vai depositando gordura, atende a sangramento, atende a ferida, e diminui a cicatrização. Então, por isso que é importante o controle, né, da doença. E no consultório, quais são as dúvidas? Quando chegam com dúvida de lipedema, quais são as maiores dúvidas? Ai, doutora, o que eu posso tomar para fazer isso sumir, né? As pessoas esperam muito o milagre, né? Só que a gente ainda não sou Jesus. Bastante gente acha que tem cura? Bastante gente acha que tem cura, né? Então, vem da curiosidade, principalmente da internet, né? Ver os vídeos no TikTok, no Instagram lá. E, nossa, acho que eu posso ter. E vai no consultório achando, né, que se tiver o diagnóstico, a gente vai também ter uma resolução espontânea, né? Mas das dúvidas mais comuns nossa, o que eu faço para evitar que piore, né? Ou o que eu faço para evitar que minha filha desenvolva? Né? Às vezes as pessoas já pensam nisso, né? A mãe, quando tem um diagnóstico, fala: nossa, mas a minha filha também está acima do peso, como que eu faço? Né? Principalmente na época da adolescência. E aí essas orientações gerais que a gente dá de diagnóstico, né? Que a gente conversou aqui na entrevista hoje. Perfeito, Isabela. Peço licença a você, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade e informações sobre o trabalho dos vereadores. A gente volta já. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 21ª sessão ordinária do ano. O vereador Neto Alves, do PL, falou do seu projeto de lei que institui no município de Jacareí o programa Bombeiro na Escola. O parlamentar destacou a relevância do documento. Veja como foi. Quero dizer que esse é um projeto que me deixa muito feliz, porque trata de algo extremamente importante.
a prevenção, a educação e o cuidado com as nossas crianças. Sabemos que muitas vezes pequenos ensinamentos podem fazer uma grande diferença e até salvar vidas. Ensinar uma criança como agir em uma emergência, como prevenir acidentes, identificar riscos dentro de casa, na escola ou no trânsito, é investir em cidadãos mais conscientes, responsáveis e preparados para cuidar de si mesmos e também do próximo. O Corpo de Bombeiros está presente em Jacareí há quase 50 anos, sendo uma das instituições mais respeitadas da nossa cidade. São homens e mulheres que diariamente cumprem a nobre missão de proteger vidas, patrimônios e o meio ambiente, guiando por um tema muito bonito que eles falam, vidas por vidas. E o vereador Joex Almeida, do Progressistas, falou sobre o projeto de lei de autoria de Paulinho dos Condutores, que denominou a viela Paulo Antônio de Godoy, lá no bairro Pedregulho. Confira. Bom dia a todos nessa Casa de Leis. Primeiramente, quero parabenizar o autor do projeto por defender a classe da segurança pública, um policial militar. Ainda em tempo aí, quero agradecer também o presidente da casa, o Paulinho do Esporte, pela toda a receptividade às autoridades de fora, os vereadores aí de Santa Branca, sejam muito bem-vindos. É bom tê-los aqui na nossa Casa de Leis. E dizer que não conheci o homenageado, não tive essa oportunidade, porém alguns da família eu conheço. E dizer ao autor do projeto, o Paulinho dos Condutores, muito me trouxe lembranças da minha chegada em Jacareí. Essa rebelião foi em 86, eu cheguei em Jacareí em 88, e um dos que foram derrubados nesse ato foi o advogado Franz de Castro, que é da minha cidade natal do Rio de Janeiro, um advogado que tem o nome de rua hoje em Jacareí e também perdeu a vida nessa rebelião. E eu quero dizer que sempre que tiver projetos assim que realmente valorizem a segurança pública, nossos heróis, pode sempre contar comigo. Ontem, inclusive, eu estive no CPI, Rony, estive lá no CPI falando com o nosso comandante-geral, comandante do Vale, e estou fazendo um trabalho, inclusive vou precisar muito do seu apoio em Santa Branca, com os veteranos, com quem de fato aí nos ensinou a trabalhar. Ele abriu as portas, com certeza a gente vai fazer junto esse trabalho aí. Mais uma vez, parabéns à família, e quero deixar só um recado que eu aprendi com meu pai, meu saudoso pai. As pessoas só morrem quando são esquecidas. Então, parabéns, Paulinho, pela homenagem, e vamos continuar homenageando aí essas pessoas de bem. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com a Isabela Feitosa, que é médica. Isabela, falamos um pouquinho sobre a lipoaspiração também, em que momento que ela passa a ser indicada também. E depois da cirurgia, a gordura também pode voltar? Porque como não é uma coisa que cura, a gordura volta também? Então, você está tirando a parte visível, estética do problema. Você não está tirando a causa do problema, né? Porque a causa do problema ela vai ser genética, hormonal, e muito também da alimentação. Então, quando você faz a cirurgia, que é a lipoaspiração, você vai estar resolvendo o problema visível, mas não a causa. Se você não tratar a causa, isso vai voltar, né? Porque por exemplo, a parte hormonal vai desregular ali a produção do tecido gorduroso e ele vai ser um tecido gorduroso desregulado ali, né? Se você não muda os seus hábitos de vida, você vai continuar produzindo aquilo, né? Então, vai acumular de novo. A gente vai indicar quando, né, a questão da cirurgia. Tem as pessoas que vão mais pro lado estético, né, para me sentir bem comigo mesmo, mas também quando tiver indicação clínica, aquelas pessoas que estão com excessos de fibrose, excesso de peso na perna, que não estão conseguindo fazer as atividades diárias, e aí sim a gente vai, né, ou então o tratamento, né, clínico, medicamentoso está demorando muito para evoluir, a pessoa já está ficando satisfeita, né, a gente sempre tem que pesar os riscos e os benefícios, né, antes de indicar um procedimento cirúrgico assim. Então, mesmo após a cirurgia, o paciente precisa continuar cuidando da alimentação, também praticando atividade física. Tem alguma atividade física que não é recomendada? Olha, não assim que eu saiba.
no início a gente recomenda principalmente as de baixo impacto para não lesionar, né? Por conta do excesso de peso ali. Mas quanto mais ativo você for, a musculação principalmente é muito bem recomendada, porque quanto mais músculo tiver, mais queima de gordura você vai ter, né? Então você ajuda a ter um aliado ali no tratamento. E previne também esse agravamento também do lipedema. Exatamente, previne o agravamento do lipedema, que você vai ter mais força para conseguir se movimentar, e quanto mais ativo você tiver, menos efeito, menos sintomas você vai ter também. Esse tratamento, ele demora para começar a ver resultado? Demora muito. E isso, basicamente, o que frustra muito o paciente é não ter esse imediatismo, né, no visual. E é uma coisa progressiva, né? Eu até falo, tentar ajudar assim os pacientes. Nada que vem muito rápido, muito fácil, às vezes a gente dá valor. Então, às vezes, quando você luta, você dá o suor ali, quando você vê o resultado no final, você consegue entender a diferença até onde da caminhada. Mas por isso que eu tinha falado da questão do pessoal tomando diurético por conta, né? Porque às vezes aquela leve sensação de desinchaço rápida você começa a achar que o tratamento está funcionando. Só que não é só isso, né? Vai além, né? Então, não é uma coisa rápida e instantânea. Você já lidou também em casos de lipedema em homens? Até hoje eu não atendi nenhum, né? Mas tem casos relatados no... É aquele 5%, né? Que fala. Exatamente. 90% a 95% dos casos vai ser mulher e homem vai ser aquele 5%. E tem aquela questão também, né? Homem, para procurar ajuda, demora a questão. Ou nem procura também. Ou nem procura, porque como é uma questão estética e a maioria dos homens, nem todos estão preocupados com essa parte, eles não vão atrás, né? Então, fica difícil aí de ver esse 5%. Perfeito, Isabela. Peço licença, você novamente, já voltamos a conversar. E olha só, a Fundação Cultural aqui de Jacareí, a José Maria de Abreu, está com as inscrições abertas para uma série de oficinas e atividades gratuitas que serão realizadas durante o mês de julho, lá no Centro de Estudos da Cultura e Juventude, no Jardim Flórida. A programação contempla diferentes áreas de interesse, com opções voltadas à fotografia, vídeo, aquarela, escrita criativa, música eletrônica e yoga. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas por meio dos formulários lá no site da Prefeitura, disponibilizados para cada atividade. E a gente fala agora de esportes. O Centro de Artes Marciais Tatame Cidadão é um novo espaço inaugurado pela Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, com o propósito da prática de esportes para toda a população. Inaugurado no dia 8 de junho, o Centro de Artes Marciais Tatame Cidadão é um novo espaço da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, desenvolvido para a prática e a inclusão social. Dude, o secretário da pasta, nos conta mais sobre a iniciativa. O objetivo é dar oportunidade para que a população possa vivenciar várias modalidades esportivas, de luta, de dança. E no caso aqui o Tatame Cidadão, que é luta, né, vai poder vivenciar modalidades como kickboxer, capoeira, submission, jiu-jitsu, judô, taekwondo, dentre outras modalidades. Todos nós sabemos, né, que hoje a atividade física traz muitos benefícios para a população com relação à saúde, à qualidade de vida. Mas também a gente sabe que a formação do cidadão na questão do caráter, na questão dos benefícios com relação aos valores da luta, como proatividade, trabalho em equipe, trabalho em grupo, respeito. Então a luta tem essa possibilidade de trabalhar também esses valores, além da questão da saúde e também, né, a formação esportiva como um todo. Também a questão da competição, do alto rendimento. O centro oferece aulas de várias modalidades, sendo elas judô, jiu-jitsu, taekwondo, capoeira, MMA e submission. O professor Pedro Paulo atua há 27 anos na Prefeitura de Jacareí. Ele destaca a importância da prática do esporte. Além da questão, né, de saúde mesmo, né, porque o esporte já traz, as regras do taekwondo, ele traz muito a questão da disciplina. Por exemplo, o autocontrole, né, o respeito, a pessoa ser cortês, ela ter cortesia, né, ser educada, ela saber reconhecer a hierarquia, né, saber reconhecer que o mais velho ele é uma pessoa que merece um respeito, não que o mais novo não precise de um respeito dele, mas o mais velho é uma pessoa que tem que ser respeitada, ele saber respeitar os professores. E quando a gente coloca no taekwondo, a gente deixa bem claro que não é o que aprende aqui no taekwondo, não é só pro taekwondo, né? Aquilo que ele usa de respeito, disciplina, ele tem que usar na escola, na casa dele, porque aqui eu sou o professor dele, eu sou o orientador dele, mas na casa dele tem o pai, tem a mãe, tem a avó, na escola tem um professor, tem um diretor. Então tudo que você ensina no taekwondo, a gente leva
para a vida também. Além de aprenderem o esporte, os alunos também desempenham os ensinamentos fora do tatame, como é o caso de Brian. Persistência, sempre persistir naquilo que você quer, para você manter o foco e não desistir. Eu vejo a garra que o pessoal tem treinando e eu gosto bastante disso. E para quem ficou interessado, as inscrições são feitas de segunda a sexta na própria secretaria, na Rua Professor Pedroso, 157, no Jardim Independência. As turmas já estão acontecendo. Hoje nós atendemos aqui no Tatame Cidadão, nesse Centro de Luta de Artes Marciais, 200 alunos, né? E nós vamos ampliar esse atendimento para uma capacidade que nós temos de alunos aqui de 1.200. Então, de acordo com o interesse da população, com o que a população forem nos procurando, nós vamos abrir as turmas. E voltamos a conversar com a Isabela Feitosa, que é médica. Isabela, estamos no finalzinho já do nosso bate-papo. Queria que você deixasse esse recado para as mulheres que já identificaram alguns sintomas ali, mas ainda não procuraram essa ajuda. Então, é importante saber, né, resumão de tudo que a gente fez aqui, que é uma condição multifatorial, né, que você não precisa ter vergonha de si mesmo. Mesmo que você esteja achando que você já tem um problema, está tentando resolver e não está progredindo, não é culpa sua, não é falta de força de vontade, né? É uma doença multifatorial, não tem uma cura espontânea ali, mas tem tratamento dos sintomas. Então, você vai precisar ter um acompanhamento ali, fazer por onde também, né? Principalmente, se você acha que tem, procure ajuda, né? Procura um médico lá para te ajudar a fazer o exame físico e a iniciar o tratamento, né? Não fique tomando coisa por conta que você viu na internet, que acha que vai melhorar o lipedema ou vai diminuir. É melhor fazer as coisas certinhas, né? Baseada em evidência científica, nada da cabeça de ninguém. Quanto antes começar o tratamento, melhor. Quanto antes começar o tratamento, melhor. Menos sintomas de cronicidade, né? Menos sintomas... menos chance de agravar, né, o problema ali. Perfeito, Isabela. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!